Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto, sempre com um abraço carinhoso do apóstolo Miguel Ângelo e da Bispa Rosana, nossos bispos primazes. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre o dia de hoje. É rapidinho, não vai demorar nada, vale a pena. Ouça o que o Espírito diz à igreja. É que hoje nós estamos celebrando o dia da reforma. Sim, é um dia que para nós evangélicos é muito importante, porque celebramos a reforma protestante, aquela que foi deflagrada lá entre 1517 e 1525, por um texto maravilhoso de Romanos 1,17, quando Martinho Lutero, então, definitivamente lhe cai as escamas dos olhos ao ler: o justo viverá por fé. Claro que um processo que já vinha sendo gerado e grandes outros reformadores, você sabe, ou reformistas, conforme você pretende chamar, estão elencados, inclusive nessa imagem que você está vendo agora, mas Martinho Lutero, sim, foi o monge que se destacou. Inclusive, para você ter uma ideia, foi Martinho Lutero o responsável pela divulgação da palavra Bíblia, passou a ser, então, divulgada e publicada vastamente e disponibilizada ao povo. Então, tudo isso faz parte de um movimento maravilhoso que Martinho Lutero, então, sela a reforma protestante. Lembrando que esta reforma nasceu e aconteceu no seio da Igreja Romana. Tanto que esses homens todos eram monges e eram autoridades da Igreja Romana. Agora, nós temos que compreender que a Igreja Cristo Vive, por isso eu faço esta colocação, eu coloco a imagem do nosso apóstolo aí ao lado, falando sobre a última reforma protestante. Nós, da Igreja Cristo Vive, nós temos uma especialidade e nós vivemos, então, a reforma da reforma. Por isso que esse aviso, logo de entrada para você, do nosso toque de graça, é para que você perceba que nós estamos num passo a mais, porque a igreja protestante, que é o protestare do latim, que é aquela questão de protestar dentro da igreja romana, por isso foram chamados os protestantes, ela trouxe esse ranço e até hoje não conseguiu se desvencilhar de rudimentos e ordenanças. Por exemplo, até as Institutas de Calvino, que foi também um grande reformista, talvez o segundo maior, né, após Lutero, ele defende na sua obra As Institutas que o batismo teria que ser preservado como ordenança. Paulo chama de rudimento, lá em Hebreus 6, versículos 1 a 3, você pode ver que está elencado lá. Agora, Calvino, ele preserva nitidamente nas suas obras institutas o batismo como ordenança, por isso que as igrejas tradicionais até hoje insistem também, por exemplo, nisso. Então, o que eu quero, em síntese, não vou aqui falar dos rudimentos, nem de tantas cegueiras espirituais que nós vemos por aí, mas vou falar do nosso ministério, do ministério Cristo Vive. Esse é o nosso toque de graça de hoje. E é neste toque de graça que eu quero enfatizar com você a importância do ministério Cristo Vive, a importância da última reforma protestante, a importância desta última reforma, que é uma reforma da reforma, que é uma reforma não mais agora no seio da Igreja Romana, mas que exige pressa e eficácia no seio da igreja evangélica, da igreja tradicional, da igreja que importou a religiosidade da igreja romana. E o Ministério Cristo Vive, com o chamado santo, 40 anos de ministério, é um ministério apostólico, enviado
passa pela vida do apóstolo Miguel Ângelo e que traz para nós uma especialidade. A Igreja Evangélica Cristo Vive, a missão apostólica da graça de Deus, e aqueles que disserem, eu sou Igreja Cristo Vive, devem entender que nós precisamos viver ministerialmente uma especialidade. É um chamado específico para a última reforma protestante. Isso passa por alguns pontos muito importantes a se observar, como, por exemplo, o que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, que o apóstolo Paulo diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar ou de fazer alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. Precisamos ficar focados na visão, naquilo que é de Deus, e quando revelou o apóstolo Paulo, para que seja materializado nos dias de hoje através do nosso comprometimento, do nosso compromisso com a verdade, com aquilo que realmente Deus falou. Por isso a máxima do nosso ministério, uma delas, nosso apóstolo sempre diz, se está na Bíblia, eu creio. Então vale o que está na Bíblia e vale o que Deus disse através da sua palavra. Então a nossa suficiência vem do Senhor, de nenhuma outra estratégia de adaptação ou de evolução ou de pensamento novo, não. É o pensamento bíblico, é o pensamento de Deus. E o versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, porque ele nos habilitou, para quê, amados? Para sermos ministros da nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Então o Espírito é que traz a vida em abundância. É claro que a nossa luta não vai ser nada fácil não, amados. E isso não é novo. Isso já é desde o tempo que Paulo começou a sua luta. Por isso que quando ele fala a Timóteo, que era um jovem que estava ali responsável por manter, e graças a Deus teve um bom êxito, por isso nós estamos hoje aqui falando da última reforma protestante, Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, ele disse, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha bem, amado. Ele disse, conjuro-te. Eu coloco isso como um juramento perante Deus. É por Deus que eu digo. E é pela preservação da sua manifestação do seu reino. E aí ele diz o que tem que ser feito. Versículo 2, eu li 2 Timóteo, capítulo 4, estou lendo a partir do versículo 1, agora o versículo 2. Está na Bíblia, amados. Vamos ter cuidado, vamos ter atenção, porque o povo da lei, a gente vai conviver, mas a gente não pode comungar com os pensamentos deles na sua totalidade. Sinais, milagres, amém, mas temos que estar com os olhos bem abertos, porque o inimigo vai usar esses momentos como brecha para a gente se distrair e às vezes uma frase, uma palavra que a gente siga ou dê ênfase com eles, a gente está despregando tudo que a última reforma protestante prega. Atenção, cuidado. E Paulo diz no versículo 2 de 2 Timóteo 4, prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não, é o que eu estou fazendo aqui, amado. E se cair alguma coisa no teu coração e você achar que tem que corrigir, corrija, porque a minha obrigação é gritar, a minha obrigação é tocar a minha trombeta, e eu vou fazer. E esta trombeta tem que ter sonido claro. Nem que eu tenha que ficar gritando ou cantando numa nota só. É a sã doutrina. O apóstolo Paulo chega a dizer à igreja, me custa às vezes repetir as mesmas coisas, ou não me desgosta, porque eu preciso falar essas mesmas coisas, eu preciso repetir essas mesmas coisas. Parece-me que hoje eu vejo algumas pessoas agitadas e querendo criar coisas, pensando que precisam fazer coisas diferentes. Não, mas nós precisamos falar as mesmas coisas reveladas ao apóstolo Paulo no terceiro céu, as mesmas coisas que compõem as 14 epístolas paulinas que vão de Romanos aos Hebreus, as 7 igrejas escritas com 14 epístolas, as mesmas 7 igrejas que João escreve na ilha de Patmos,
É o 7, o número da perfeição. 2 vezes a perfeição. Lei e graça, 12 tribos e 12 apóstolos, para não haver dúvida. Depois arrematadas as 7 igrejas por João na ilha de Patmos com o livro do Apocalipse. Então, estas mesmas coisas, estas mesmas igrejas, esta mesma palavra, a sã doutrina que leva à perfeição. Eu estou aqui, amados, enquanto aqui estiver por um chamado santo de Deus, com autoridade delegada pelo apóstolo Miguel Ângelo, porque ele que é a voz de Deus para a minha vida no Ministério Cristo Vive. Enquanto eu estiver aqui na diretoria de missões, eu vou precisar gritar e gritar em voz alta. Eu preciso zelar, como diz aqui no versículo 2 de 2 Timóteo, no capítulo 4, diz, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, aí é que eu digo, olha para que serve essa chamada que nós estamos fazendo aqui hoje, neste dia que celebramos a reforma. Que o mundo cristão não entende ainda o chamado, a especialidade da Igreja de Cristo Vive com a reforma da reforma, a última reforma protestante. 502 anos hoje da reforma, eu estou aqui gritando, tocando a minha trombeta com autoridade delegada pelo apóstolo Miguel Ângelo, que é a voz de Deus para a minha vida nesse chamado santo e apostólico. Eis-me aqui. É doloroso às vezes, porque ele diz, corrige, repreende, exorta. Com toda a longanimidade e doutrina. Tem muita gente que pensa que essa frase aqui, quando ele diz longanimidade, está falando que é paciência com as pessoas. Você às vezes é muito impaciente, Bispo Daniel, às vezes você é muito abrupto, às vezes você é muito contundente. O apóstolo Paulo também era. Esta palavra longanimidade aqui não significa que é paciência, não, amados. É persistência. É longanimidade de não desistir, de persistir, de ser longânimo, de ter ânimo longo quanto a isto, que ele complementa. Ele diz com toda longanimidade e doutrina. Então, a longanimidade, debaixo desta doutrina, ou seja, desta rigidez, doutrina aqui desta máxima etimologia da palavra, é a rigidez da palavra, é a rigidez da revelação, é a rigidez da graça de Deus. E aí eu te digo que é doloroso, sabe por quê, amados? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes não tendo muito tempo para me ouvir, às vezes preferindo pegar muitos atalhos, e Paulo avisava isso aqui, no versículo 3, ele disse assim, pois haverá tempo. E o tempo é esse, amados. Quanto mais a globalização chega, quanto mais a evolução chega, que essa evolução do mundo é uma involução espiritual, cuidado com a evolução do mundo. Quanto mais a tecnologia avança, sabe? Hoje é coach, se não for coach não serve. Amado, se o coach não for pastor, nunca vai servir para mim. Não é pastor que vai ser coach, mas é o coach que tem que ser pastor. Aí pode ser que eu lhe ouça. Não com as estratégias desse mundo, que arrastam multidões, mas nem Jesus arrastou multidões ao pé da cruz, tinham poucas pessoas ali. Então é doloroso. E Paulo diz, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, e essa é a minha palavra para você. Eu sei que tem pessoas que estão assustadas com a maneira veemente de eu falar. Estou aqui tocando a minha trombeta, amado. Tu, porém, eu estou na diretoria de missões, autoridade delegada. Enquanto Deus confirma esse chamado na minha vida, através da vida do apóstolo Miguel Ângelo, eu tenho que primar por essa última reforma protestante. Primeiro comigo, e agora eu chamo você para estar comigo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, porque isso causa aflição. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amado, toque essa trombeta comigo.
Diga, eu sou Cristo Vive, eu tenho uma especialidade na minha vida, quero ser um cristão de renome, eu quero pregar a última reforma protestante. No dia da reforma, hoje eu vou fazer desse momento, esse vídeo está mudando a minha visão. Eu não estou aqui para ser apenas mais um religioso ou um cristão e ficar no oba-oba, no vamos-vamos, no evangelho poético, nas emoções, nas vibrações positivas, nas influências do mundo e nas tendências da lei e da carne. E o Ministério Cristo Vive é a reforma da reforma. Eu vou, com sobriedade, vou suportar as aflições porque não é fácil, mas eu vou fazer o trabalho de um evangelista e vou cumprir cabalmente o meu ministério. É isso. Toque a sua trombeta comigo. Vamos lá. É a última reforma protestante. Hoje, dia 31, 502 anos da reforma. Vamos dar essa grita. Você que está aí assistindo este vídeo, se você está no nosso grupo de integração das igrejas locais, se você está no nosso grupo de reciclagem ministerial de escola de capacitação, no nosso grupo Colunas de Oração, os nossos grupos da igreja, se você está aí na nossa página, dê o seu grito comigo. Vamos dar essa grande grita. Eu sou Cristo Vive, eu sou última reforma protestante, eu tenho uma especialidade, eu sou ministro de uma nova aliança e despenseiro dos mistérios de Deus. Última reforma, amado. Toque a sua trombeta comigo. Este foi o nosso toque de graça de hoje. Eu sou o bispo Daniel Anecleto. Graça e paz.